Para o curso de filosofia, de epistemologia na UFRN, a distinção entre racionalismo e empirismo. E o que eu fiz foi aqui resumir simplesmente o artigo de Peter Mackey na Encyclopedia of Philosophy, Stanford Encyclopedia. O que ele nota que a disputa entre racionalismo e empirismo diz respeito à extensão em que somos dependentes da experiência sensorial em nossos esforços para obter conhecimento. Definindo, racionalistas, uma definição precisa, acreditam que há modos significativos nos quais nosso conhecimento é ganho na independência da experiência. E os empiristas são aqueles que defendem que a experiência sensível é a fonte última de todo o nosso conhecimento. Como vocês sabem, os racionalistas na filosofia moderna foram os filósofos continentais, de Descartes a Kant, passando por Spinoza, Leibniz, e os empiristas são os filósofos ingleses, basicamente Locke, Berkeley e Hume. Os racionalistas têm uma influência das matemáticas e os empiristas têm influência das ciências empíricas. Por exemplo, Locke estudou medicina e Descartes era um grande matemático. Platão era um racionalista e dizia que na sua academia não se podia entrar se não se soubesse matemática, geometria. E Aristóteles era mais um empirista, foi biólogo também, então, mesmo assim, ele foi quem fundou a lógica, de modo que isso não pode ser regra. Nossa questão: conhecimento é crença garantida. Ele quer fugir da crença verdadeira justificada, definição tradicional, mas pode-se entender warranted belief, crença garantida. O problema é como nós ganhamos esse conhecimento, essa crença garantida. Qual a fonte? Nós estamos no problema da epistemologia, que estuda as fontes, a natureza e os limites do conhecimento. Se nós estudamos a distinção entre racionalismo e empirismo, nós estamos estudando as fontes, origens do nosso conhecimento. Então vejamos o racionalista. Existem algumas teses que o racionalista, segundo o autor do artigo, defende. A tese da intuição-dedução e a tese do conhecimento inato são as duas principais. Para ser racionalista, se precisa defender pelo menos uma delas, aceitar. Então, a tese da intuição-dedução é a de que algumas proposições, algumas verdades em uma certa área de conhecimento são conhecidas apenas por intuição. Outras são conhecidas por dedução a partir dessas intuições. O que é intuição? Fica meio em aberto. Intuição tem a ver com visão. Wesenanschauung, schauen significa ver. Então, visão das essências, intuição das essências, como Edmund Husserl poderia dizer. Você tem uma visão de algo que não é empírico. Digamos, uma intuição intelectiva, intuição intelectual, que Husserl acreditava existir. E Husserl era um racionalista. Racionalista com certos elementos Bom, mesmo assim, na definição cai como racionalista, embora se interessasse muito pelo conhecimento empírico, pela percepção, filosofia da percepção. O exemplo dado pelo autor é bastante simples e esclarece o que ele entende por intuição. 3 é um número primo.
e 3 é maior do que 2 são duas intuições. Dessas intuições, eu concluo, por dedução, que há um número primo maior do que 2. Então está aí na definição da tese da intuição-dedução. Há vários subdomínios do conhecimento sobre os quais se alega tal possibilidade. Matemática, 1 e 1 são 2. Deus, a ideia de Deus, ela seria intuitiva para alguns. Ética, digamos, que o prazer é bom, parece intuitivo, essencialmente bom. Substância, a substância é aquilo que está sob, substare, está sob as coisas, mas não é sensível, porque está sob aquilo que são as qualidades sensíveis, propriedades da substância, mas a substância como algo que não sei lá o que está sob, para Locke, essa noção não é empiricamente acessível, mas eu poderia formar alguma ideia disso. Então, seria objeto de uma intuição. Livre-arbítrio, como nós somos causados determinados e somos organismos biológicos em um mundo físico, natural, parece que nós não teríamos livre-arbítrio, mas se você admite que tem, você pode sugerir que você tem uma intuição do livre-arbítrio. Uma intuição que não é sensível. Então, a intuição seria... você tem uma intelecção intuitiva de princípios. E a garantia varia. Alguns consideram que essa intuição é infalível, mas outros não. E mesmo assim aceitam, ou são racionalistas, e aceitam a intuição. Então, a segunda tese importante, caracterizadora do racionalismo, é o inatismo, a tese do conhecimento inato. Nós temos conhecimento de algumas verdades na área A como parte do nosso conhecimento racional. Exemplo, Kant, Descartes. Descartes acreditava na luz natural da razão. A luz natural da razão são essas verdades que são postas por Deus em nós desde que nascemos, como, por exemplo, a própria ideia de Deus, a ideia de algo infinitamente perfeito, e nós, seres imperfeitos, não seríamos capazes de, por nós mesmos, chegarmos a ela se nós não tivéssemos essa ideia já inatamente posta em nós. Ou seja, há conhecimento ganho a priori na independência da experiência, o qual é advindo da nossa natureza racional. Eu não sei como ligar natureza racional com inatismo. Como ele liga, isso ele não esclarece. Mas o que é essa natureza racional, a razão nesse sentido? Tal conhecimento inato não advém da intuição, ele é apenas parte da nossa natureza racional. Bom, não sei mais como explicar isso, nem o autor do artigo. Para uns, aprendemos isso em uma existência anterior. Platão era um inatista, porque a alma tem contato com o mundo das ideias, depois ela é incorporada e ela esquece, depois rememoriza pela experiência as ideias inatas. Para outros, Deus nos deu esse conhecimento inato. Descartes nos deu essa luz natural da razão. E ainda, para outros, esse conhecimento é resultado da seleção natural. A seleção natural selecionou uma porção de disposições para formar certas ideias. Isso é o que diria, por exemplo, Piaget ou Chomsky, alguns contemporâneos. Esses filósofos naturalmente viveram antes de Darwin. Há ainda uma terceira tese racionalista, isso aí já é secundário, tese dos conceitos inatos, alguns conceitos de uma área particular
são parte de nossa natureza racional. Isso o racionalista poderia defender. E pode-se sustentar que a tese dos conceitos inatos é implicada pela tese do conhecimento inato, porque o conhecimento de uma proposição, a proposição contém conceitos e, portanto, se o conhecimento da proposição é inato, nós temos conceitos inatos, o conceito de Deus, por exemplo, para Descartes. E o autor nota que o racionalista precisa de pelo menos uma dessas três teses. Muitas vezes nós temos as duas coisas, intuição e dedução, mais conhecimento inato. Há ainda outras teses racionalistas que, não obstante, não são tão importantes. Tese da indispensabilidade da razão. O conhecimento na área A não poderia ter sido ganho pela experiência. 2. Tese da superioridade da razão. O conhecimento na área A é superior ao conhecimento obtido pela experiência. Esse conhecimento seria por intuição ou inatismo, e essa é uma tese bem-vinda para Platão, superioridade da razão, do conhecimento intelectivo. E para muitos seria um conhecimento certo. Bom, alguma coisa mais sobre empirismo. Agora sobre o empirismo. A tese empirista é de que não temos outra fonte de conhecimento em uma área A, uma certa área, que não seja a da experiência sensível. Ou não há outra fonte de conhecimento que não a experiência sensível. Ele tem que rejeitar 1 e 2, as teses básicas do racionalismo. E o autor nota que o racionalismo e o empirismo, se restritos a áreas, não precisam conflitar. Eu posso ser um racionalista em matemática e posso ser um empirista em física. E aplicado a filósofos modernos, se você distinguir isso, você, como os continentais, racionalistas, ingleses e empiristas, você pode ser induzido a erros. Ele nota que Locke acreditava que as ideias vêm todas da experiência, mas com exceção da ideia de Deus, que seria proveniente da intuição. Tem que checar isso no texto. Tese da intuição-dedução. Alguma coisa mais sobre isso que o autor considera. Hume, um empirista, acreditava que podemos ter intuições de conhecimento conceptual e daí fazer deduções. É conhecimento analítico e você deduz coisas daquilo que se conhece analiticamente, matemáticas. Descartes achava que não podemos efetivamente conhecer o mundo externo, uma vez que o conhecimento, para ele você vê um elemento de racionalismo em Hume. Então, como as coisas não são tão simples. E Descartes achava que nós não podemos realmente conhecer o mundo externo, uma vez que o conhecimento, no sentido próprio da palavra, requer certeza. E nós não podemos ter certeza, aqui certeza absoluta, do conhecimento empírico, mas do conhecimento matemático, sim. Ou do conhecimento de que eu existo, ou de que Deus existe. E ele nota que todo conhecimento é cognição certa e evidente. E para chegarmos a isso, nós precisamos de intuição e dedução. Então está aí a origem da tese da intuição-dedução, em Descartes. Mas o preço de assumir que o conhecimento requer certeza, indubitabilidade, é muito alto. O preço pago por Descartes e outros filósofos que aceitaram essa ideia, posteriores. Pois ele exclui muito do que dizemos conhecer empiricamente. Nessa canoa entrou Locke, entraram outros. Seria melhor nós termos uma concepção mais flexível do que seja conhecimento, que corresponda àquilo que ao sentido que nós damos à palavra. Há problemas no cartesianismo, como o de que o gênio maligno pode nos confundir quanto a intuições, que 2 e 2 são 4, não são, e de que a dedução depende da memória. Como a dedução depende da memória, ela é falível. Leibniz disse que, por mais exemplos que os sentidos nos deem, Leibniz era um racionalista, eles não são capazes de nos dar a necessidade universal das verdades matemáticas. 2 e 2 são 4. Isso, por mais que nós contemos maçãs e peras, 2 maçãs, 2 peras, etc., nós não podemos inferir essa necessidade universal
da qual nós temos certeza, em qualquer mundo possível, 2 e 2 serão 4. Ora, então como é que se resolve isso? Pela aceitação da intuição matemática. Leibniz defendeu que nosso conhecimento da matemática é inato. Para Leibniz, nosso conhecimento da matemática, metafísica e moral depende de necessidades que envolvem intuição e dedução. Por exemplo, é errado quebrar promessas. Bom, talvez nem sempre, mas o prazer é intrinsecamente bom. Parece que ser bom pode ser deduzido da ideia de prazer. Mas isso o empirista poderia, eu penso, defender. Como? Bom, talvez não esteja tão certo assim em sua noção do que seja, em sua definição, caracterização de empirismo versus racionalismo, o autor. Então, na ideia dele, Hume não seria tanto um empirista assim, mas é difícil. Uma forma de crença básica, explicações metafóricas. O que é intuição? Não fica tão claro o que seja. Uma explicação que seria uma forma de crença básica. Crença básica que não é uma crença, por exemplo, como eu estou com dor de cabeça, mas seria a intuição de que 1 mais 1 é 2. Mas geralmente o que temos são explicações metafóricas. Isso não é suficiente do que seja intuição. Hume distingue entre relações entre ideias e matéria de fato. As relações entre ideias, aí é um conhecimento que não... Bom, como da matemática, da geometria, e seria intuitivo-dedutivo. Hume acreditava que a moral não é intuída, pois depende de emoções. Matemática, geometria tratam de relações entre ideias, sendo intuitivo-dedutivas. O mesmo encontramos em Eyer, mas Eyer é um empirista, ou se diz um empirista. Então, uma tautologia verdadeira, que é uma proposição verdadeira em virtude do significado dos termos, que é uma tautologia, como algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto, princípio da não contradição, qualquer verdade lógica, isso aí seria intuitivo, mas diferente daquilo que seria substantivo, que é o conhecimento verificável do mundo empírico. Mas então nós alargamos muito o espaço do racionalismo, parece demais. Para esses empiristas, o erro do racionalista está em acreditar que o conhecimento substantivo do mundo possa não advir da experiência. Hume acreditava que a moral não é intuída, pois depende de emoções. Isso eu já disse, mas parece que o nosso conhecimento da matemática diz respeito a algo mais do que conceitos. Parece. Aliás, muito do que ele próprio diz, segundo o autor, muito do que o próprio Hume diz, deveria ser conhecimento não empírico. E ele achava que ou você tem conhecimento substancial empírico, ou conhecimento não substancial meramente estabelecido por regras, que seria o conhecimento da matemática, o conhecimento que hoje nós chamamos de analítico. E o resto seria jogado a chamas. Mas o autor nota que muita coisa do livro de Hume teria que ser jogado a chamas por não cair nessa dicotomia. A tese do conhecimento inato. Ambas as teses, dedução e indução e conhecimento inato, admitem o conhecimento a priori. É o conhecimento que não é justificado pela experiência, embora envolva a experiência, porque nós estamos, desde que nascemos, envolvidos pela experiência. A noção é kantiana. Ele faz parte da nossa natureza racional, a experiência pode causar nossa consciência desse conhecimento. Por exemplo, nós teríamos disposições inatas para realizar as operações mentais necessárias ao aprendizado dos teoremas da geometria. Bom, isso parece interessante. Nós temos
disposições inatas para realizar as operações mentais. E parece que sim. É difícil distinguir de uma forma adequada racionalismo e empirismo, mas uma forma perfeita. Noam Chomsky também pensa assim, defendendo uma concepção racionalista da natureza da linguagem. O que ele pensava? Ele se dizia um racionalista, um cartesiano, para explicar o rápido aprendizado da linguagem pela criança, 2, 3 anos de idade, que nós adultos não conseguimos de forma alguma aprender assim automaticamente a linguagem, nós precisamos pressupor uma gramática universal que seria capaz de capturar a gramática profunda comum às mais diversas linguagens. Ok, essa hipótese, mas isso seria inato. E são capacidades inatas de aprendizado e não conhecimento inato. Isso é interessante. São capacidades inatas de aprendizado. E para ele não temos sequer disposições para reconhecer a verdade. Assim se transforma um racionalista. Para o autor, Noam Chomsky não é bem um racionalista. Carl Rogers defende o conhecimento inato da psicologia popular. Exemplo, a dor é causada por lesões. Ok, alguma coisa. Conhecimento inato é para evidenciar-se em algum estágio do desenvolvimento infantil e ter raízes na evolução natural. Finalmente, o nosso conhecimento de conceitos poderia ser dependente, em certos casos, de disposições inatas. Descartes distinguia entre ideias adventícias e inventadas inatas. Adventícias são as empiricamente ganhas, inatas são as que Deus pôs em nós. Locke desacreditava das ideias inatas, como nós sabemos. Locke é um exemplo mais próprio de empirista. Grande filósofo empirista. Locke, um pouquinho também Aristóteles. Mas a sugestão de Leibniz de um bloco de mármore cujos veios permitem retirar, martelando no mármore, de dentro uma estátua, é uma boa metáfora para o que seriam disposições inatas. Nós não nascemos com as ideias, mas nascemos com a aptidão para formar as ideias, permitindo, dadas as circunstâncias adequadas, formar as ideias ou conceitos, como o bloco de mármore que tem uma estátua dentro. A mente tem um papel em determinar a natureza de seus conceitos. Bom, isso é aceitável, mas nós podemos explicar isso pela evolução natural. Finalmente, o autor considera a tentativa empirista de Hume de analisar a causalidade que termina em ceticismo. A razão disso não seria o seu próprio empirismo? Culpar o ceticismo de Hume pelo seu empirismo? Bom, pode ser. É isso que posso dizer sobre a distinção baseada nesse autor.